essa conexão entre geopolítica ou geoeconomia, né, e o funcionamento dos mercados, talvez hoje ela tenha o seu momento mais impactante desde o final da Segunda Guerra Mundial. É aquilo que a gente poderia chamar de uma recessão geopolítica. É uma grande competição, uma corrida, chamam de uma Guerra Fria 2.0 entre o Ocidente e a China ou entre os Estados Unidos e a China. Você perceberá que as projeções de crescimento para a economia global serão muito menos resultado da expansão econômica do G7 e muito mais o resultado da expansão econômica daquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes. Daqui a 10 anos, a maior economia do mundo vai ser ou os Estados Unidos ou a China. Como é que está esse mapa geopolítico? Fala pessoal, está começando o segundo painel do segundo dia do Macro Summit, o maior evento de mercado do Market Makers. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores do canal, e hoje estamos aqui para falar de geopolítica. Temos um convidado de peso para falar com a gente, é o Marcos Troirro. Ele vai falar muito sobre o cenário geopolítico, que, bom, para ter que ter um painel só de geopolítica, mostra que a gente tem muita coisa para falar disso. Junto comigo está a Paula Comassetto, ela que é jornalista do Grupo Empíricos, vai me ajudar nessa missão. Paula, obrigado por aceitar o convite e bem-vinda ao Macro Summit. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E o nosso convidado, deixa eu apresentar ele aqui, ó. Diplomata, economista, PhD em Sociologia pela USP, pós-doutorado em Colômbia, já foi vice-ministro da Economia, é ex-presidente do Banco dos BRICS e agora também acadêmico visitante da Universidade de Oxford. Estou falando com o Marcos Troirro. Muito obrigado por aceitar esse convite. A gente está muito honrado de ter você aqui com a gente no Macro Summit. Bem-vindo. Prazer, Thiago, estar aqui com você, com a Paula. Parabéns pelo Macro Summit, é uma honra participar. Marcos, a gente até estava conversando antes que não era a ideia inicial do Macro Summit ter um painel só de geopolítica, mas muita coisa está acontecendo. 2024 era para ser o ano que a gente ia discutir início de corte de juros nas economias lá fora. Aqui também, né, seguindo esse corte de juros, o mercado financeiro estava com os olhos voltados para isso, mas muita coisa tem acontecido no tabuleiro geopolítico. Temos uma eleição nos Estados Unidos que pode ainda trazer mais ingredientes para esse grande desafio que a gente está tendo à frente. Então eu queria que a gente começasse o papo com uma fotografia sua de como é que está esse mapa geopolítico, né? Porque o mercado hoje fica um tanto monotemático nas questões relacionadas à China, mas até em conversas antes do evento a gente tem visto que não é só isso, né? Enfim, queria começar ouvindo bastante do seu ponto de vista e depois eu e a Paula a gente traz as perguntas, pode ser? Claro. Não, Thiago, eu acho que essa conexão entre geopolítica ou geoeconomia, né, e o funcionamento dos mercados, talvez hoje ela tenha o seu momento mais impactante desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? E você sabe que os historiadores, os sociólogos, os economistas, os geopolitólogos, eles às vezes gostam de resumir um grande período da história utilizando uma palavra ou uma frase, né? John Kenneth Galbraith falava em era das incertezas, né? O Alan Greens falava em era da turbulência. Fareed Zakaria agora, né, um âncora muito famoso da CNN, também um analista geopolítico, acabou de lançar um livro chamado A Era das Revoluções, né? Mas tem um conceito que está muito em voga, que eu acho que ele abraça bem esse cenário que você descreveu, que é de um historiador da Universidade de Colômbia, chamado Adam Tooze. E ele chama o cenário atual de um cenário de policrise. 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 O termo não é novo, né? Quer dizer, o Edgar Morin, né, um grande pensador francês, já tinha formulado esse tema no passado, muito relacionado a crises ambientais, mas o Adam Tooze deu uma repaginada, e quando você quebra a molécula da policrise, o que você vê lá dentro é ainda os resquícios daquela que foi a mais grave crise, né, sanitária no mundo, desde a gripe espanhola do século passado, né, a Covid-19. Muitos acham que no futuro, né, e no futuro não muito distante, nós não falaremos mais de pandemia, mas falaremos de hominidemia, ou seja, riscos relacionados à saúde de natureza viral, ou de natureza de bactérias,
que são tão presentes que logo, logo a gente deve passar por um outro túnel escuro, como aquele que a gente atravessou desde aquele momento em que surgiu esse vírus em Wuhan, na China. Então a ideia mais uma vez, que nós estamos nos relacionando, né, com uma série de pandemias seriais que tem nos deixar muito preparados e, obviamente, com os efeitos sociais e econômicos que nós todos tivemos que conviver durante esse período. Aí você tem um outro elemento da policrise, que é o ano de 2020, por exemplo, foi um ano de extraordinária retração do PIB global, talvez no seu conjunto um ano tão delicado quanto foi o ano de 1929, né, e a série de anos que se seguiram com a Grande Depressão dos Estados Unidos, né, um fenômeno que a gente conhece bem, e que demandou de agentes econômicos respostas monetárias e fiscais, todas muito hipertrofiadas, né? Quer dizer, você tem um período de largesse fiscal muito grande nas economias do G20, né? Grandes gastos públicos, grande volume de subsídio, grandes processos de transferências, né? E isso gerando efeitos macroeconômicos interessantes, né? Os recursos entram na economia, os recursos não sabem para onde ir, acabam se direcionando para os ativos que eles conhecem, então vão para a bolsa de valores, vão para o mercado imobiliário, você tem uma supervalorização por vezes artificial desse tipo de ativos, para não mencionar também na grande expansão monetária, né? Hoje, de cada 6 dólares em circulação, um não existia há apenas 24 meses. Então, um grande período de largesse fiscal, de largesse monetária. E talvez o terceiro elemento dessa policrise é aquilo que a gente poderia chamar de uma recessão geopolítica, né? E dentro da recessão geopolítica você tem três vetores aí muito fragmentários, ou seja, você tem no Oriente Médio esse conflito que tem o Hamas no epicentro, e que infelizmente tem um potencial de se alastrar para além de Palestina e Israel. Você tem a mais grave ameaça ao equilíbrio no coração da Europa, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é o conflito na Ucrânia. Eu, há alguns meses, tive uma conversa com o professor Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial. Ele estava lá em Genebra e dizendo o seguinte: puxa, Marcos, é inacreditável, né? Mas há mais ou menos 1h30, 2 horas de avião de onde nós estamos, transcorre uma guerra entre tanques. Uma coisa que já se imaginava superado durante muito tempo. E você tem o terceiro elemento dessa recessão geopolítica, que é uma grande competição, uma corrida, que muitos, como o Neil Ferguson, né, o grande historiador, chamam de uma Guerra Fria 2.0 entre o Ocidente e a China, ou entre os Estados Unidos e a China, né? E a gente sabe mais ou menos o que é uma Guerra Fria. É uma espécie de força gravitacional que acaba imantando diferentes atores. Então, esse é mais ou menos aquilo que a gente poderia chamar de um conjunto de policrise. Eu não diria que esses são os fatores predominantes, porque no subsolo, nas estruturas, há também umas 3 ou 4 dinâmicas em movimento, que são todas muito interessantes, todas pendularmente carregam risco e oportunidade, mas que podem significar grandes coisas para o Brasil e para o mercado brasileiro. Então, a primeira delas, Tiago, que é realmente muito impactante, é que se você levar em consideração que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, né, e você utiliza os dados do PNUD, né, ou das Nações Unidas, de projeção de aumento populacional para os próximos 20, 25 anos, há uma projeção que mostra que quando a gente chegar em 2050, né, ou seja, quando você estiver ancorando o Macro Summit, não 2024, mas 2050, haverá no planeta Terra 10 bilhões de habitantes. Ou seja, nós vamos passar por um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas num período de 25 anos. Aí muita gente diz o seguinte: poxa, mas a taxa de natalidade está caindo no Brasil, está caindo na Europa, né, as populações estão diminuindo. Isso é verdade. Se você passar pela primeira avenida em Nova York, em frente ao prédio das Nações Unidas, você vai contar 194 bandeirinhas.
Nesse período, nesses próximos 25 anos, você vai ter decréscimo populacional em 185 países, mas terá aumento populacional em 9 nações. E esse aumento será de tal forma robusto que gera esse aumento líquido de 2 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, onde é que você vai ter aumento populacional no mundo? Na Índia, que, aliás, neste ano passado de 2023, acabou superando a China como o país mais populoso do mundo, no Paquistão, na Indonésia, nos Estados Unidos, e os outros 5 países são países da África subsaariana: Uganda, Tanzânia, Etiópia, Nigéria e Congo. Aliás, apenas para curiosidade, né, de quem participa desse summit, em 2050, de cada 4 pessoas no mundo, uma será africana. Então, há um vertiginoso, né, um aumento populacional muito significativo. Eu gosto sempre de utilizar essa imagem, né, porque a gente fala 2 bilhões. Bom, o que isso significa? Significa que, como naquele filme Independence Day, né, que de repente chegavam umas espaçonaves com os ETs malignos que davam um tiro na Torre Eiffel, davam um tiro no Big Ben, etc. É como se nesses próximos 2 anos, perdão, nesses próximos 25 anos, você tivesse uma nave espacial daquela que vem e despeja sobre o mundo uma nova Rússia. 150 milhões de pessoas. De repente vem uma outra nave espacial e despeja no mundo um novo Estados Unidos, 350 milhões de pessoas. E aí vem uma nave bem grande e deposita no mundo uma outra China, 1,5 bilhão de pessoas. Isso é o que significa 2 bilhões. Então, essa dinâmica está em curso. Agora tem uma outra dinâmica muito interessante, que é o seguinte: se você lê as cartas do tarô, do Fundo Monetário Internacional, ou da Mackenzie, ou do Goldman Sachs, ou do Banco Mundial, ou de quem quer que seja, você perceberá que as projeções de crescimento para a economia global serão muito menos resultado da expansão econômica do G7, tá certo? Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, e muito mais o resultado da expansão econômica daquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes: China, Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia e México. Ou seja, a fatia, né, de crescimento, as forças que moldarão, impulsionarão a demanda global estarão muito mais no mundo hoje dito emergente do que no mundo hoje dito avançado. Então, quando você tem essa coincidência entre grande crescimento econômico dos emergentes com crescimento populacional, veja o caso da Índia, por exemplo, crescendo 7% ao ano todo ano, e uma população já de 1,5 bilhão, a partir de uma renda per capita de $3 mil, o que você tem no mundo? Quando há digamos assim, uma ascensão tão dramática num espaço tão curto de tempo, a partir de um patamar de renda tão baixo, as pessoas comem mais. As pessoas consomem mais energia e há um maior investimento em infraestrutura. Então, ainda que você habite no mundo das tradicionais vantagens comparativas ricardianas, esse cenário que se descortina é um cenário muito interessante para o Brasil. Né? Porque nós temos vantagens muito importantes em cada uma dessas áreas, inclusive na chamada transição para a economia verde. Então, isso está acontecendo, faz o jogo da polioportunidade com a policrise, e é acompanhado de 2 outros fatores que eu acho que são muito importantes. Um deles é o redesenho das chamadas cadeias globais de produção. Não é isso? Nós nos acostumamos no mundo em que uma bola de vôlei era desenhada na Alemanha, o couro sintético dela vem da Tailândia, a cola vem da Malásia, a bola é montada na China, ela passa por uma embalagem feita nas Filipinas, ela é transportada até o seu mercado de destino por uma empresa norueguesa, a contabilidade está acontecendo na Irlanda, quem faz a campanha global da bola é uma agência de publicidade no Brasil. Então, nominalmente, até que essa bola de vôlei ela pode ter lá Made in China. Mas ela é Made in the World. Ela é o resultado de um processo, de uma conversa que, aliás, nós já tivemos, um processo de globalização profunda. E o que a gente está vendo agora é um processo, algo de desglobalização e algo de reglobalização. As coisas estão se redesenhando. Né? Há uma migração de atividades manufatureiras que tiveram durante muito tempo sediadas na China, muito disso está indo para a Índia, muito disso está indo para o México, muito disso pode vir para o Brasil. Então isso está acontecendo no mundo. Tem uma outra dinâmica assim, muito forte que está acontecendo, que por falta de uma expressão melhor eu estou chamando temporariamente de
a metamorfose do talento, né? Talento significa a sua vocação individual, do ponto de vista corporativo, talento é o seu core business, e do ponto de vista nacional, o seu talento é a sua vantagem comparativa, né? Me parece que nesse contexto todo de quarta revolução industrial, indústria 4.0, inteligência artificial, essas noções tradicionais implodiram e elas estão sendo ressignificadas. Então nós estamos falando de um mundo em que os médicos entendem de métodos quantitativos, os engenheiros entendem de poesia, os poetas entendem de ler contrato, as empresas do agronegócio são também empresas de satélites, as empresas de satélites também são empresas de tecnologias preditivas, os países de combustível fóssil se tornam grandes destinos de entretenimento ou de inovação. É um pouco esse mundo da metamorfose do talento que a gente está vivendo. Então, enfim, eu acho que é um pouco para aí que a gente está caminhando. É um mundo que tem muito de geopolítica, tem muito de geoeconomia, as coisas ficaram pequenas. Me parece que o jogo de cartas está sendo distribuído e esse jogo de cartas redistribuído traz uma mão boa para o Brasil. Foi bem a conclusão que eu fui sentindo. Tudo bem que você começou com a policrise, com a Omnidemia. Omnidemia, meu Deus. A pandemia já foi terrível. Epidemia, não é? Endemia, né? Pandemia, omnidemia. E a recessão geopolítica também, né? Que, bom, juntou recessão ali, já causa um problema. Mas no final, o saldo aí para o Brasil, pensando numa economia... É que nesse momento, né, enquanto a gente está gravando, a gente teve um primeiro trimestre muito ruim para fluxo de capital para o Brasil, e um dos argumentos que foram utilizados é justamente esse advento do mundo tecnológico, essa inteligência artificial que como se estivesse sugando o capital do mercado financeiro para as economias americanas. Mas aqui entre nós, esse é um dos fatores, né? Existem outras coisas que eu acho que ainda não são tão permeadas por tecnologia, que explica um pouco essa diminuição de velocidade, né, e intensidade do fluxo de investimentos para o Brasil. Mas ainda assim, as credenciais brasileiras, as positivas, elas são muito fortes, né? No final do jogo, né, essa partida entre características positivas e características negativas, ela vai ser vencida pelo Brasil. Só que a gente não precisa ir para a prorrogação, era melhor fazer já um 5-0, 7-0, porque a gente tem condições de fazer isso, né? Eu acho que a gente deve conversar sobre isso. Bom, Paula, quer trazer Vamos lá, quero trazer um ponto aqui. Márcio, você comentou um pouquinho sobre os países emergentes, ali, o que você acha o E7, né? E claro, a gente viu esse ano o BRICS crescer, né? A gente tinha ali Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Agora, esse ano, a gente viu entrar Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã e Etiópia, né? Um grupo bastante heterogêneo, né? Como nesse mundo de policrise, que papel tem o BRICS, né, nesse mundo geopolítico? E claro, será que o Brasil nesse sentido, porque o BRICS antes era, né, reduzido e agora partindo para 10 países bastante diferentes, não perde um pouco da sua influência no grupo? Veja, Paula, é bom a gente fazer um pouco a pré-história da ideia de BRICS, não é isso? Ou seja, em 2001, você tinha lá o pessoal do Goldman Sachs olhando para a evolução do PIB mundial, eles estão com a bola de cristal na tomada, então está tudo ali funcionando, e o que eles veem? Bom, em 2030, Brasil, Rússia, Índia e China ocuparão fatias cada vez maiores do PIB mundial. É isso que vai acontecer. Né? Então, daí, você pode derivar classes de ativos, né? Você pode redirecionar investimentos para esses 4 países, porque você está apostando em coisas como, por exemplo, sociedade de consumo, aumento do PIB, demanda por infraestrutura e assim por diante. Então, o conceito de BRICS ele nasce como um conceito de futurologia. Né? Como é que vai estar a economia lá para 2030. Nós ainda estamos há 5 anos e meio distantes de 2030, mas me parece que, numa medida importante, a profecia se cumpriu. Tá certo? Né? A China, por exemplo, é hoje uma economia de PIB nominal de 19 trilhões de dólares. Né? Já há bastante tempo ela é responsável essencialmente por 1/3 da formação da demanda global. Se você calcular o PIB pela paridade do poder de compra, a China já é a maior economia do mundo.
o crescimento indiano, sobretudo nesses últimos 10 anos, né, são mais ou menos coincidentes com o mandato, com a presença do Narendra Modi à frente da Índia. É também muito impressionante, né, a economia hoje de 4 trilhões de dólares, e a expansão é menos impressionante quando você olha para a Rússia e quando você olha para o Brasil. Quer dizer, houve um núcleo Xindia que foi mais dinâmico e um núcleo Brússia que foi menos dinâmico. Só que aí você tem, logo no final dessa primeira década desse século, chefes de Estado, chefes de governo, ministros das Relações Exteriores, ministros das Finanças desses 4 países, e foi convidado também um representante do continente africano, a África do Sul, para ter uma plataforma de interação, de diálogo, de consultas, né? Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que é bom, porque, por exemplo, eu terminei a faculdade e entrei no Itamaraty. Durante um período, fui funcionário do Ministério das Relações Exteriores. No começo dos anos 90, por exemplo, quando é que um presidente brasileiro se encontrava ou conversava com um primeiro-ministro indiano? Nunca. Era um efeito, assim, um evento raríssimo, não acontecia. Quando é que um primeiro-ministro indiano conversava com um presidente da África do Sul? Não acontecia. Hoje, por conta da plataforma BRICS, eles se falam presencialmente 4 ou 5 vezes por ano, na cúpula dos BRICS, nas reuniões de abertura do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Então isso é importante, mesmo porque durante um certo tempo, como você bem apontou, esses 4 ou 5 países poderiam ser vistos como uma espécie de clube de elite desse mundo emergente que vem por aí, né? Em alguns casos, eu acho até que eles avançaram mais do que outras agremiações, como é o caso do G7, por exemplo. Do G7 nunca surgiu uma instituição. Dessa dinâmica entre os BRICS surgiu o novo Banco de Desenvolvimento, né? E hoje é uma instituição que tem aí um portfólio de projetos de 32, 33 bilhões de dólares já aprovados para desenvolvimento sustentável e para infraestrutura. Agora, também como você mencionou, a partir da cúpula da África do Sul do ano passado, houve uma expansão dos BRICS. E aí os critérios são critérios, me parece, um pouco geográficos, ou seja, a Argentina foi convidada, embora a administração Javier Milei tenha, nesse momento, negado, né, a participação nos BRICS. Convidou-se a Etiópia, que é um país que tem um PIB per capita de $1.000, que tem, às vezes, conflitos, né, com alguns dos novos membros, como é o caso do Egito. O Irã, que é um país pesadamente sancionado por potências ocidentais, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Então, enfim, tem muita gente que diz que existe uma motivação geopolítica atrás disso. E pode até haver, mas o fato é que muitos desses países têm também relações muito fluidas com o Ocidente, né? A própria China, se você pegar o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês nos últimos 25 anos, é os Estados Unidos. O principal destino do investimento estrangeiro direto norte-americano nesses últimos 25 anos foi a China. A relação entre Delhi e Washington, por exemplo, entre Índia e Estados Unidos também, é uma relação muito densa. Então, me parece que se você levar em consideração todas essas variáveis, atrás desse BRICS 3.0, né, se a gente fosse criar idades, naquele primeiro BRICS do Goldman, do Jim O'Neill, era BRICS 1.0. Aí você tem esses outros, né, que se agrega à África do Sul, tem uma série de plataformas de cooperação, cria-se o novo Banco de Desenvolvimento, BRICS 2.0. Agora, com a entrada desses novos países, tem o BRICS 3.0, e eu acho que tem, em torno disso, um grande ponto de interrogação. Agora, muitos dizem que essa extensão, na verdade, é uma vitória da China e da Rússia. Será que essa extensão do BRICS não causaria um pouco mais de tensão, que a gente está vendo se aquecer mais entre Estados Unidos e China? Veja, a China, como eu mencionei, Paula, ela tem, eu não vou dizer uma dependência, né, mas ela conta muito com investimentos europeus e mesmo com investimentos norte-americanos. Há cerca de algumas semanas, os presidentes das maiores corporações norte-americanas foram recebidas em Pequim pelo Xi Jinping, né? Há o que eles chamam lá de relação society to society, né? Que quer se manter viva apesar da rivalidade geopolítica, né? Se fala muito também na desdolarização, na utilização da moeda chinesa como uma moeda de referência para muitas transações internacionais.
mas me parece que o dólar ainda continua muito forte, né? Essencialmente, quase 90% das transações internacionais de diferentes medidas são concluídas em dólares norte-americanos. A própria China, né, tem praticamente 4 trilhões de dólares, né, 30% do PIB dela, 25, 30% do PIB dela denominado em dólares norte-americanos. Então, enfim, a gente tem que ver isso com um pouco... Existe uma posição em que está o discurso, né, às vezes o discurso de política externa e a retórica, e onde que está a realidade. Né? Deixa eu aproveitar que a gente já foi para o outro lado do mundo. Queria a sua opinião sobre China e os possíveis desdobramentos que podem ter desde a eleição americana que a gente vai ter, mas também pelo assunto que talvez ganhou muita discussão no Market Makers ao longo desse comecinho de 24, que foi sobre os sinais cada vez mais claros de esgotamento do modelo econômico chinês e as consequências que isso podem ter dentro do próprio governo chinês, a sociedade chinesa, enfim. Tivemos outros episódios aí ao longo dos últimos anos, né? Acho que a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe ali consequências, né, que quase que um confisco ali dos bens russos, e isso também afeta muito a relação até de o quanto que os títulos americanos passam a ser reservas dos países asiáticos e da Rússia, enfim, todas essas peças nesse tabuleiro. Queria saber como é que você, pela sua experiência, pela sua vivência na China também, como é que você vê a economia chinesa? Tiago, é de toda probabilidade, né, de que durante muito tempo, né, e por muito tempo, aí entenda por mais de 1000 anos, aquilo que hoje a gente chama de geograficamente, né, e geopoliticamente de China, aquilo ali foi a maior economia do mundo, né, até por critérios populacionais. Né. Aliás, a China já foi, no passado, a maior economia do mundo, por razões muito diferentes das quais hoje ela é a segunda maior economia do mundo pelo PIB nominal. Aí isso muda um pouco quando você tem, num pedacinho do planeta Terra, na chamada Ilhas Britânicas, uma série de inovações tecnológicas associadas a acesso ao capital e divisão do trabalho, que por acaso ganha o nome de Revolução Industrial, né? Em muitos aspectos tão bem descritas por esse sujeito que no ano passado fez 300 anos, chamado Adam Smith. Né? Então, o que aconteceu na China, e que talvez a gente esteja chamando de modelo chinês, é algo que para a China, que tem uma história contínua de quase 5.000 anos, é um fenômeno muito recente. Né? Por exemplo, tem muita gente que diz o seguinte: veja como a China cresceu, aliás, como os asiáticos crescem graças ao seu planejamento, capacidade, a sua disciplina, etc. Então é o seguinte, de 1949, que é a Revolução Maoísta, até 1978, que começa esse grande processo de abertura a partir da visão do Deng Xiaoping, a China está lá com seus 5.000 anos de história, está lá com as suas tradições confucionistas, né? Tem a sua disciplina, e a economia da China não estava indo a lugar algum. Né? Então, alguma coisa aconteceu de 78 para cá que mudou o rumo da história. O que eu acho que aconteceu? Né? Se você quisesse os ingredientes dessa receita do mega crescimento chinês. A China conseguiu um acesso privilegiado a grandes mercados compradores do mundo, fruto de um momento de oportunidade geopolítica que foi vislumbrada aí pela dupla Kissinger e Nixon, né, de quebrar a espinha dorsal do comunismo como força política no mundo. Né, quer dizer, quis ali criar uma espécie de cisma, uma separação entre Moscou e Pequim, e os americanos muito habilmente, portanto, ofereceram benefícios pontuais para produtos chineses em relação a importações para os Estados Unidos, e depois essa política foi seguida por outros países do Ocidente. Né? Acho que desde 1979, por exemplo, as exportações chinesas gozaram de status de nação mais favorecida vis-à-vis o mercado dos Estados Unidos. Ora, quando você tem uma avenida tão desimpedida, tá certo? A custos laborais, por exemplo, tão baixos, o que aconteceu com a China? A China se transformou em um grande destino para investimento de manufatureiro, né? Ou seja, você coloca as suas atividades fabris na China, não para vender para o mercado interno chinês, mas para fazer da China um gigantesco trampolim de exportações para outros mercados. Então, isso aconteceu de uma maneira muito, digamos assim, hipertrofiada, muito grande, e em alguma medida
até muito recentemente, esse foi uma estratégia que os chineses adotaram e que, de certa forma, ampliaram experiências que estavam sendo vividas em outros países asiáticos, né? Por exemplo, depois do milagre japonês, os custos de produção no Japão ficaram tão mais altos, né, e o Japão foi se sofisticando tanto, que uma parte daquele capital manufatureiro que estava sediado no Japão acabou migrando para os seus vizinhos, como é o caso, né, um pouco de Hong Kong, como foi o caso da Coreia do Sul, né, como foi o caso de Singapura, ou seja, dando à luz a uns filhotinhos chamados tigres asiáticos. Então a China é o mega tigre asiático, não apenas, aliás, em muito menor medida por realocação de capital manufatureiro que estava sediado no Japão, mas por conta de novas ondas, né, Greenfield, que vieram dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais. Os chineses também aproveitaram isso para suprir a sua falta de capacidade endógena de investimento em infraestrutura, fizeram parcerias público-privadas aqui e ali. Crescentemente, essa necessidade foi diminuindo, porque os chineses foram acumulando muita poupança. Os chineses artificialmente remuneraram, mais uma vez, com mão pesada, alguns dos fatores, ou seja, determinaram os preços de alguns dos, ou melhor, modularam alguns dos preços da economia, como é o caso do câmbio, né, ou seja, mantendo artificialmente mais baixo para promover exportações, e também a remuneração do fator trabalho. Se você pegar a curva, por exemplo, ascendente do PIB chinês de 78 até 2012, 2013, que é quando começa a era Xi Jinping, e a curva dos salários, né, como proporção do PIB, você verá que a primeira curva é mais vertiginosa do que a segunda, ou seja, a China cresceu mais do que a massa salarial como percentual do PIB durante esse período. Então, esse é o modelo chinês. Aí, claro, você associa a isso algumas características que são um pouco históricas, um pouco culturais, um pouco estruturais, que é a grande capacidade de poupança do povo chinês e do Estado chinês, né? Quem cuida do ancião na China, em geral, é a família. Você precisa de, portanto, o peso relativo, né, que a Previdência Social exerce, né, sobre os orçamentos públicos é menor. As famílias estão poupando mais. Você poupou mais, você acaba turbinando, por exemplo, crédito imobiliário. Você tem grande investimento em infraestrutura. Então, tudo isso, eu acho que durante um tempo, foi aquilo que nós poderíamos chamar de o modelo chinês. Ele não acabou, mas ele está mudando. Ele está mudando. E ele não está mudando necessariamente para pior. Vou te dar um exemplo. Em 2006, se você somasse tudo aquilo que a China exporta a tudo aquilo que a China importa, dava 67% do PIB chinês. Portanto, uma grande dependência de mercados externos. Em 2023, se você somar tudo aquilo que a China exporta com tudo aquilo que a China importa, dá 34% do produto interno bruto chinês. Então você tem a combinação aqui de um fator que é, a China está mais voltada para dentro, ou seja, se tornou mais uma sociedade de consumo. Veja, por exemplo, o tamanho do mercado de comércio eletrônico na China com o dos Estados Unidos, né, que é o segundo maior do mundo. Houve um aumento muito importante dos custos de remuneração da força de trabalho na China. A China não é mais um low-cost country. Aliás, hoje a China tem um PIB per capita de $13 mil, PIB nominal. O Brasil, 9 mil. Né? E, portanto, se você tem setores da economia que ainda são muito dependentes de mão de obra, você tem uma diáspora. Eles estão saindo de lá, estão indo para Myanmar, estão indo para a Índia, estão indo para Bangladesh. Aliás, Bangladesh, depois da Guiana, aqui por causa do petróleo, é o país que mais cresce no mundo. 10, 11, 12, 13% ao ano, um pouco também como reflexo desse aumento de custos laborais na China. E tem uma outra coisa que está acontecendo também no mercado chinês, que houve um crescimento muito importante da parcela para investimento, para pesquisa, desenvolvimento e inovação da China. Né? Ou seja, a China crescer por inovações, como no limite é aquilo que aconteceu com uma grande parte, né, do crescimento econômico nos Estados Unidos, é algo que você pode observar. Né? E pode observar até pelos números. Né? Hoje, por exemplo, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, você tem um número de depósitos de patentes vindos da China que é muito significativo. Então ela está mudando. Né? Essa mudança ela não é feita sem dor. Né? Uma parte significativa disso vem da chamada crise
imobiliário, né, do setor de real estate. Demora muito tempo para um chinês médio acumular os recursos necessários para a aquisição do seu apartamento, da sua residência própria, ao contrário do que foi o passado, onde a China se tornou também um grande país de proprietários de imóveis. E, enfim, eu diria também que existe aí um elemento geopolítico importante, né? Porque se você olhar hoje, aliás, os dados dos últimos dias de industrial output, né, produção industrial na China, eles continuam muito fortes. Só que há mais resistência de demanda externa a exportações chinesas. E quando você vê um sinal amarelo do setor imobiliário interno na China, o próprio consumo do mercado interno chinês fica com o freio de mão puxado. Então essa é a razão dessas dificuldades, mas eu não me encontro dentre aqueles que acham que é uma questão de semanas ou meses, a explosão de uma bolha na China com terríveis consequências econômicas, ela se tornar uma potência de segunda classe. Eu acho que isso não vai acontecer. Os chineses têm extraordinária capacidade de trabalho, de visão, vão se moldando essa ordem internacional que não lhes é necessariamente favorável. E isso não tem nada a ver com, por exemplo, nós como brasileiros vemos nos chineses potenciais investidores ou potenciais clientes. O Brasil tem os seus próprios valores, nós somos um país ocidental, um país democrático, né? Ou seja, resguardados esses nossos valores, vamos aproveitar ainda o que, na minha opinião, será uma relação muito proveitosa para o Brasil, as relações econômicas com a China. Só, desculpa, sobre as eleições americanas, de certa forma, isso pode mudar um pouco esse contexto chinês, com uma eventual vitória do Donald Trump, ou você acha que o fato de estar aí há milênios, isso pode, de certa forma, ser ajustado ao longo do caminho? Enfim, durante o tempo que eu residi em Xangai, enfim, mais recentemente, conversando com pessoas, né, ou que são chinesas, ou que trabalham muito com a China, etc., nos Estados Unidos, é difícil você ver qualquer coincidência, muito difícil, Thiago, hoje no espectro político americano, em temas culturais, em temas do significado, por exemplo, de maior ou menor intervenção do Estado na economia. Tem muita diferença entre Partido Democrata, Partido Republicano, né? Há uma dualidade muito cristalinamente nítida, com exceção do que você poderia chamar de China Policy, né? Aí, me parece, estão todos no mesmo barco, seja alguém da primeira administração Trump ou da administração Biden agora. Há um certo contínuo que é muito visível, né? Mesmo o Jake Sullivan, né, que é o atual secretário de segurança, enfim, National Security Advisor, né, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, ele chama a relação com a China como a relação de uma competição no mundo de interdependência. E se você perceber algumas das medidas tomadas durante a presidência Trump, imposição, por exemplo, de cotas ou tarifas em relação a produtos chineses, elas não mudaram muito. Aliás, você teve imposição de outras, né? Além, é claro, dos pesadíssimos subsídios americanos, por exemplo, para competir no setor de semicondutores, né? Aumentou horizontalmente o número de setores restritos, né, para comércio com a China. Você viu recentemente aí todo esse drama em torno do TikTok, né? Então, eu acho que não haveria muita mudança. Agora, a maneira pela qual os chineses veem esse jogo é um pouco a de que a administração Trump foi muito dura e muito vocal, mais aberta para negócios, né? Deal making, né? E que a administração Biden talvez tenha sido menos vocal, mas foi tão dura quanto na imposição de medidas restritivas a comércio, a investimento, as sanções, etc. Agora, tem uma diferença de estilo, né? E eu acho que também uma diferença também de retórica. E nas relações internacionais, né, tem muita gente que diz o seguinte, né, que fazer uma coisa e falar é outra. Mas nas relações internacionais, falar é fazer, né? Porque você faz um pronunciamento, aquilo impacta, né? Veja o caso de países, né, que têm percepções formadas em si, expectativas formadas em torno de si, baseado no que um líder diz ou faz. Então, claro,
é uma eleição muito importante de novembro desse ano para a China, porque no limite a China não vai a lugar algum. Ela vai continuar lá onde ela está. Ela vai continuar sendo importante. Vamos ter que lidar com ela. Posso adicionar um ingrediente aí? Porque você acabou de comentar, né, ali sobre as próprias restrições. A gente tem visto ali Estados Unidos fazer ali barreiras tecnológicas, vamos dizer assim, em relação à inteligência artificial. Nessa preocupação dos próprios dados, né, da China coletar dados, enfim, para não sair ali, para os Estados Unidos continuarem ali na liderança ali da inteligência artificial. E um país que está bem no centro dessa discussão é Taiwan. Como é que você enxerga? Existe uma possibilidade aí de um conflito bélico, de repente? Como é que fica essa situação frente à eleição de Trump, aí no final do ano, mas também toda essa questão envolvendo a própria tecnologia ali e a fabricação, né, dos chips para a inteligência artificial? Paula, esse é o resultado de tantas variáveis, né? Quer dizer, você tem uma variável histórica chinesa que, em geral, aposta no longo prazo, né? Você tem uma variável de comércio marítimo, porque aquela região ali é uma região, digamos assim, ali é sempre hora do rush, quando o assunto é tráfico de navios levando containers. Você tem posições históricas, né, da China, entendendo que Taiwan é uma província integral a ela. Você tem pronunciamentos de americanos, enfim, de autoridades americanas, ao lado de sempre defender Taiwan. Agora, o que eu acho que é um atenuante nesse jogo todo é, sim, essa posição tão proeminente que Taiwan, e particularmente uma única empresa, acabou adquirindo nesse universo que nós estamos vivendo, de onipresença dos semicondutores, dos chips, né? Quer dizer, eu conheci no ano passado o Chris Miller, né, que acabou publicando aquele que foi o livro do ano do Financial Times, chamado Chip Wars, né, Guerra dos Chips, que acho que muita gente, seguramente muitos aqui dos participantes do Summit já leram. E a TSMC tem 93% do mercado global de chips. Se de repente você tem uma beligerância de forças convencionais entre a China e quem quer que seja, mesmo que sejam apenas as defesas de Taiwan, e você tem uma ruptura mais grave, né, do que a produção de semicondutores, aparentemente a humanidade volta 20 anos atrás, né? Porque pense num forno de micro-ondas, pense num automóvel, pense numa torre de controle de tráfego aéreo, tudo é microchip hoje. Então eu acho que isso acaba funcionando como um elemento de dissuasão, né, de potenciais conflitos. De modo que dos vários hotspots que hoje existem no mundo, né, obviamente não estou descartando a possibilidade de um agravamento ali, mas eu acho que esse, mais uma vez, por essa visão de longo prazo da China e por essa dependência extrema, né, que a economia global passou a ter dos semicondutores, dos chips que são produzidos ali, montados, muitos deles, na ilha de Taiwan, eu acho que essa é uma ameaça menos grave do que outras aí que estão queimando no mundo. Deixa eu trazer Estou com algumas perguntas ainda aqui, mas queria ouvir, lá no comecinho, quando você falou você trouxe todo o seu pano de fundo e concluiu com as cartas à mesa estão favoráveis para o Brasil. O Brasil está fazendo o seu papel para aproveitar essa oportunidade? Assim, a gente teve no primeiro painel aqui do Macro Summit uma visão macro de Brasil. E não foi uma grande surpresa dizer que o cenário externo está favorecendo o Brasil, mas dentro do Brasil o lado fiscal continua sendo um grande problema e a gente tem um governo que os discursos e atitudes não vão na linha de ajeitar isso, talvez possa prejudicar um pouco mais no longo prazo. Na sua visão, né, essa visão um pouco mais mundial, saindo daqui do Brasil, a gente está fazendo o nosso papel para se colocar como protagonista no Macro Summit 2050? Tiago, a analogia que eu gosto de estabelecer é a analogia com o mundo da aviação, né? Então, por exemplo, o que faz um bom voo, né? Tem um elemento essencial que é o seguinte: como é que está a previsão do tempo, né, para o período em que você entende que será realizada a sua viagem, né? Se você vai ter um céu de brigadeiro, isso é algo muito importante.
Só que de longe, não basta. A sua aeronave é boa, tem boas condições, foi bem mantida, a tripulação é competente, o piloto é hábil, tem boa relação com a torre de controle, sabe para onde vai, né, tem combustível no tanque, quer dizer, todas essas coisas são importantes. Então, a maneira pela qual eu gosto de descrever a situação brasileira hoje no mundo em relação a esse cenário é a daquele jogo do cabo de guerra. Né? Então, um cabo, você tem um grupo de pessoas que puxam para um lado e tem um grupo de pessoas que puxam para o outro. Então, o que puxa o Brasil para o lado certo ou para o lado positivo? Hoje, no mundo, existe uma tremenda insegurança alimentar. O Brasil é protagonista, né, no mundo da segurança alimentar. Ponto para o Brasil. Segurança energética, mesma coisa. Ponto para o Brasil. Transição para a economia verde. Se você levar em consideração essas três coisas, o Jeff Curry, né, que durante muito tempo foi do Goldman, agora está lá no Carlyle, ele era o chefe de pesquisa da área de commodities, ele diz o seguinte: o que marca um superciclo não é apenas aumento da demanda que leva a aumento de preços, por exemplo, dessas coisas que o Brasil tem vantagens comparativas, mas é o fato que esse fenômeno é acompanhado de um tsunami de investimento em capex, de um tsunami de investimento em infraestrutura. Então você teria aí os astros alinhados, por conta dessas três características, de trazer grande caudalosidade de investimento para o Brasil. Então tudo isso aqui é legal. Aí o que puxa para o outro lado? Né? Eu estive há alguns meses numa conferência em Singapura. Falei com o chefe de um grande fundo de investimento. E ele me dizia o seguinte: olha, Marcos, a gente olhava para o Brasil e parece que vocês estavam entrando no 8º ano seguido de reformas modernizantes. Né? Aliás, durante um tempo o Brasil pode ter sido considerado como o epicentro mais importante de reformas estruturais dentre os países emergentes. E a nossa percepção agora é que não é que essas reformas pararam, mas a impressão que a gente tem é que a gente não sabe. Tem, mais uma vez, um ponto de interrogação, uma incógnita. Então, da mesma maneira que você tá trafegando com o veículo, né, a estrada está mais sinuosa e você tem mais nebulosidade, você diminui a velocidade, é o que está acontecendo com o Brasil agora. Então, incertezas quanto a reformas estruturais. Incertezas quanto, por exemplo, digamos assim, grandes vitórias institucionais da economia brasileira, independência do Banco Central, marco do saneamento, dinâmica sem volta de um processo de privatizações e concessões. Né? Tudo isso faz uma certa perspectiva de Brasil. Como a gente patinou, a meu ver, nessas últimas agora, obviamente isso se faz sentir, por exemplo, no fluxo de investimentos para o Brasil. Em 2021 e 2022, o Brasil foi o 3º maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. Perdeu para os Estados Unidos e para a China. E se você pegar o quanto entrou de recursos no Brasil, como percentual do PIB nominal dos países do G20, o Brasil foi o principal destino. O que mostra que esses elementos aqui do cabo de guerra, os primeiros que eu descrevi, eles são muito fortes e eles provavelmente são mais potentes do que os ciclos político-eleitorais. Agora, esses outros aqui machucam o país no curto prazo. Machucam. Você ficar falando mal da independência do Banco Central, faz mal para a economia. Você traz aí insegurança jurídica quanto a privatizações, faz mal para a economia. Ingerência em empresas que há décadas, né, já são privatizadas, ou outras que em tempos recentes tiveram bons resultados, por exemplo, a administração das estatais brasileiras em tempos recentes foi não apenas saneadora, mas lucrativa. Uhum. Agora, mais uma vez, incógnitas, pontos de interrogação. Tudo isso acaba machucando o Brasil. Quer trazer mais algum aí, Paula? Queria saber aqui, na verdade, pensando mais para o futuro. Aqui a gente falou muito de China, né? Mas como chegando ali meio que no topo do crescimento, né? Os últimos dados da indústria até vieram muito bons, mas muito se fala, né, que chegou ali no topo. Teria um outro vetor de crescimento para a economia global, já que se fala, né, em Índia, por exemplo, que já ultrapassou em número de população, tem ali até um pouco parecido com a China. Estaria aí, de repente, um novo vetor? Como é que você está enxergando daqui para frente, como crescimento global mesmo? Vê que coisa, né, Paula? Velocidade e intensidade importam, mas tamanho também importa, né? Vamos fazer uma conta aqui de cabeça. Hoje a China é uma economia de um PIB nominal de 19 trilhões. A meta anunciada por crescimento chinês é de 5%. Né?
Vamos supor que não cresça 5%, cresceu 4% a China. Então, 4% sobre 19 trilhões de dólares são 760 bilhões de dólares. Isso quer dizer que apenas crescendo 4% sobre a base de um PIB nominal de 19 trilhões, a China cresce uma Argentina a cada 7 meses. Tá? Vamos olhar agora para a Índia e vamos estipular um PIB nominal de 4 trilhões de dólares para a Índia. Se ela crescer 7%, 7% sobre 4% são 280 bilhões de dólares. Então, ainda crescendo a apenas 4%, a China contribui para a formação da demanda global mais do que o dobro do que um crescimento estonteante da Índia. E olha, crescimento de 7% é uma coisa brutal, né? Vamos lembrar que os matemáticos nos ensinam um truque mágico, que é a chamada regra dos 70, né? A regra dos 70, para quem não sabe, é uma fórmula que você utiliza para tentar calcular quanto tempo leva para um país dobrar a sua renda per capita, baseado na sua taxa anual de crescimento, né? Então, 70 dividido por 7, que é o crescimento projetado da Índia, dá 10. Então, se a Índia crescer 7% ao ano, em 10 anos ela dobra a sua renda per capita. Apenas para a gente perceber quanto Estados Unidos e China ainda continuarão dominantes na economia do mundo, Paulo, basta você fazer a seguinte projeção. Daqui a 10 anos, a maior economia do mundo vai ser ou os Estados Unidos ou a China. Daqui a 10 anos, a maior economia do mundo vai ser ou os Estados Unidos ou a China. Mas daqui a 10 anos, a terceira maior economia do mundo será o resultado do crescimento incremental da China nesse período, porque você tem, mais uma vez, 4% ao ano, 5% ao ano. O crescimento somado da China nesses próximos 10 anos será superior ao PIB total da Alemanha ou do Japão, né? E se você levar em consideração, mais uma vez, que o Brasil pode acumular gigantescos superávites comerciais mediante a força das suas exportações para essas economias asiáticas, a gente está aí em números macroeconômicos muito impressionantes, né? Aliás, eu sempre gosto de brincar que eu trabalhei durante uma época com o ministro Paulo Guedes, né? E ali quando ele estava negociando a reforma da Previdência, ele dizia o seguinte: olha, eu quero uma reforma que economize aos cofres públicos R$1 trilhão, né? R$1 trilhão. Então veja, o ano passado o Brasil exportou à China mais ou menos 110 bilhões de dólares. 110 bilhões de dólares são 550 bilhões de reais. Isso quer dizer o seguinte, que apenas nas nossas exportações para a China, a gente tem um equivalente macroeconômico a uma reforma da Previdência a cada 23 meses. Em 5 anos, em 10 anos, são 5 reformas da Previdência. E mais uma vez, conforme a população de algum desses países de crescimento dinâmico vai crescendo, a gente vai aumentando também os nossos negócios. Então, mais uma vez, tem muita razão para a gente ficar otimista com o Brasil. Vamos torcer para que essa dinâmica reformista continue, porque caso contrário a gente se movimenta, mas a gente acaba se movimentando naquela coisa da velocidade de comboio, né? Onde a velocidade de todo o Brasil é determinada pela velocidade do veículo mais lento. Eu vou trazer minha última pergunta, se você quiser trazer uma outra depois, Paula, só porque nosso tempo já tá chegando no final. Vai ser 2 em 1, tá? Para aproveitar aí o final, Marcos. Primeiro agradecer demais, foi realmente uma aula, e eu queria que você desse... primeira pergunta seria quase como se fosse um recado para a audiência que, em geral, é investidor do mercado financeiro, acompanha o contexto geopolítico de uma maneira mais sob a ótica dos preços, o que está acontecendo nos mercados. Eu saio daqui com uma impressão otimista, só que em meio a a gente falou da guerra na Ucrânia, a gente falou dos conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, então como equilibrar isso? Eu queria que você desse um recado nessa linha. E a segunda pergunta é, de todos esses países aí que vão ter um forte crescimento populacional, se tem algum deles que vale a pena, vocês investidores, comecem a ficar de olho nesse país, que ele vai começar a chamar atenção também no noticiário econômico, vocês têm que ficar espertos. Começando pela segunda pergunta, naturalmente, nessa redistribuição de cartas, você tem 3 ou 4 estrelas, né? Índia, o México está passando por um processo de neoindustrialização interessante,
muito vinculado ao fenômeno do nearshoring, né? Não apenas proximidade geográfica, mas o México tem 40 acordos diferentes com diferentes regiões do mundo, então você produzir no México transforma o México numa ponte para você atingir terceiros mercados. A Arábia Saudita, né, que está passando por um processo de renascimento muito interessante, o que vem se fazendo, né, em termos de intensividade de tecnologia a partir da competitividade saudita no campo dos combustíveis fósseis é muito interessante. E o Brasil, né, o Brasil sem dúvida alguma. Sobre em que ativos apostar, em que ativos não apostar, eu não vou falar nada dos não apostar, porque as pessoas já mais ou menos sabem, aí estão com os riscos mapeados. Agora, até para ficar coerente, né, ou consistente, como você gosta, Tiago, veja, eu falei muito aqui de insegurança alimentar. O Brasil tem atores importantes na produção de alimentos. Falei de segurança energética. O Brasil tem atores importantes na produção de energia. Falei de transição para o verde. Né? Tem uma parte importante também, conforme as coisas vão evoluindo, né, dada a escala da economia brasileira, há mais tratamento de saúde necessário. Né? Então, todas essas oportunidades, eu acho que da perspectiva do investidor, são muito atraentes. Bom, Marcos Troirro, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada. viu, Paula? Obrigada mais uma vez. Foi uma honra estar aqui.